Acho que um dos poucos pontos positivos do empate do Botafogo em 1-1 com o Defensa e Justiça ontem à noite, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, tenha sido a consistência, a partida que o Hugo fez. No pós-jogo, nós fizemos aqui no canal, a gente criticou bastante o que tinha que criticar, mas tocamos nesse ponto, além do retorno, da volta do Gabriel Pires. Nós citamos aqui o Hugo, como é bom ele conseguindo ter esse desempenho, essa consistência, principalmente com as lesões e com as suspensões que o Marçal vem tendo. Eu só toquei no assunto e agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre ele. E assim, não é de hoje, né? O Hugo, principalmente logo após a lesão que o Marçal teve no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, muita gente achou que ele ia ficar fora da temporada, né? Geralmente lesão no joelho é algo muito complicado, mas graças a Deus ele teve uma lesão um pouco mais leve, mas de qualquer forma, essa contusão do jogador tirou ele por algumas partidas, por um certo tempo. E aí surgiu uma certa desconfiança dos torcedores para com o Hugo, que seria o lateral esquerdo que iria entrar no lugar do Marçal lesionado. E não só os torcedores, eu também tenho que confessar que fiquei com muita desconfiança se o moleque iria conseguir corresponder, se ele iria conseguir suprir o Marçal à altura. E assim, acho que nenhum atleta o Hugo, de fato, ele, por qualidade nesse momento, pela experiência, né? Eu acho que ele não vai conseguir suprir o que é o Marçal. Independente do mau momento que o Marçal está vivendo, por ele não estar conseguindo ter sequência, pelos dois principais motivos que nós citamos, independente de qualquer coisa. Eu acho que o Hugo não vai conseguir ser o que é o Marçal, ponto. Mas que o atleta vem desempenhando e vem correspondendo muito bem, isso é fato, né? O Botafogo, logo depois da lesão do Marçal, jogou contra Cuiabá, Fortaleza, teve jogo de Sul-Americana, ele permaneceu no time titular, ganhando oportunidades com, aquela altura era o Luiz Castro, né? E bancou o moleque conseguiu desempenhar bem. Chegou para a partida contra o Palmeiras no Allianz Parque e os torcedores estavam muito naquela... e aí, será que nessa partida grande o moleque vai conseguir corresponder? O moleque vai dar conta do recado? E de fato deu, fez uma boa partida e aí deu uma certa acalmada, fez com que os torcedores tivessem mais confiança no jogo dele. E a gente está vendo, né, que com os problemas que o Marçal tem, ele entra e ele corresponde, cara. Recentemente fez o bonito gol contra o Guarani do Paraguai, no Newton Santos. É um jogador que ontem foi um dos poucos que conseguiu destoar, além do retorno do Gabriel Pires. Então é um jogador que está conseguindo atuar. São 9 partidas no Campeonato Brasileiro, 8 como titular, 6 na Sul-Americana e 5 iniciando as partidas. Então é um jogador que está sendo cada vez mais importante, um atleta que teve passagem nas categorias de base do Corinthians, foi dispensado, o Botafogo trouxe o atleta, ele foi revelado pelo Botafogo, subiu da base pro profissional no Glorioso. Em 2021, no início do Campeonato Brasileiro, da Série B, né, ele foi reserva durante boa parte para o Guilherme Santos e também para o Paulo Vitor, mas ele terminou a temporada sendo o lateral esquerdo titular do título e do acesso do Botafogo. Em partidas importantes ele atuou contra o Brasil de Pelotas, fora de casa, né? Contra o Guarani em casa. Então ele terminou o campeonato sendo o titular da lateral esquerda. Para 2022, o atleta ainda tinha 20 para 21 anos. O Botafogo, que se tornou SAF, não tinha a mesma... Na verdade, não é que não tinha, né? Ainda não enxergava que era o momento ideal de colocar o atleta de cara para jogar, para ser o titular da lateral esquerda na elite do futebol brasileiro. Por conta disso, trouxe o Marçal. E essa vinda do Marçal foi importante para o atleta. Porque imagina uma situação, ele inicia o brasileiro. É claro que ele jogou antes do Marçal chegar, né? O Marçal chegou no meio do ano. Mas ele joga o brasileiro todinho como titular. E aí ele tem maus desempenhos. Isso acaba influenciando na avaliação dos torcedores, na avaliação do clube também. Então acho que a vinda de um lateral esquerdo cascudo, com passagens pela Europa, com times bons da Europa realmente, disputou Premier League, jogou com o Bruno Lage lá no futebol inglês, veio para dar uma casca pro atleta, pro Marçal segurar a bucha e o Hugo entrar nos momentos um pouco mais tranquilos. É claro que com os problemas que o Marçal tá tendo, o Hugo tá tendo que entrar em algumas buchas.
mas é um atleta que vem ganhando experiência, que vem sendo importante. Ele tinha problemas defensivos muito graves, né? Era um atleta que não tinha uma noção de posicionamento que tem hoje, o ideal de você conseguir fechar os espaços da linha defensiva, né, da linha de 4 defensiva, de você sair no momento certo para dar o bote. Então o atleta aqui, inclusive defendendo o cruzamento, tinha muitos problemas e ele foi melhorando. Hoje dá para considerar que o Hugo é um lateral esquerdo bem seguro mesmo. Ele não compromete nas partidas do Botafogo, pelo menos, né, desde que o Marçal estava tendo esses problemas, ele não comprometeu nunca mais. Foi um atleta mais seguro e que conseguiu dar conta do recado, né? Lá na frente, ele tá aparecendo bastante para jogar. Já citei o gol que ele fez contra o Guarani. Ontem, contra o Defensa e Justiça, ele teve 2 finalizações de cabeça, que eu tô lembrando, muito boas, que obrigaram o goleiro do adversário a fazer boas defesas. Então, assim, é claro que ele não é aquele lateral que a todo momento vai chegar no fundo para realizar o cruzamento. Até porque, por aquele lado, o Botafogo tem atletas de ataque para atuar aberto pelo lado esquerdo, na ponta esquerda, muito incisivos, jogadores de muita força física, de velocidade, de chegar no fundo, de bastante arranque. Vitor Sá, Luiz Henrique são os que mais atuam por aquele lado. Então, não faz sentido algum o Hugo a todo momento chegar no fundo para ocupar esse mesmo espaço que o ponta geralmente ocupa. Então ele segura um pouquinho, ele fecha um pouquinho mais por dentro. Contra o Internacional ele deu uma belíssima assistência pro gol do Janderson. Tem gente que vai falar que foi gol contra do Nico Hernandes, mas enfim, foi uma jogada muito bonita do atleta, conseguindo jogar na frente de puxeta, de calcanhar, sei lá, queira chamar como quiser, e fez um bonito cruzamento pro Botafogo fazer o gol da virada naquela altura, né? Então acho que é um jogador que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque ele é um ativo do clube, né? Não se esqueça que ele é revelado pelo Botafogo, e o Botafogo pode sim ganhar com uma venda futura do atleta financeiramente, né? Então tá me surpreendendo. Eu confesso que eu tinha muita desconfiança no jogador, principalmente no início do Campeonato Brasileiro. Para mim o Marçal tinha que jogar de qualquer jeito, e se ele não jogasse ia ser um problema. Mas a gente tá vendo o contrário, né? Eu sou contra, tá? Das pessoas que acham que o Hugo tem que ser titular e o Marçal reserva. Eu sou contra. Eu acho que o Marçal é o titular pela casca, pela experiência, pelo jogador que é, enfim, por tudo que ele representa e por ser uma referência defensiva na lateral esquerda aqui no Brasil. Poucos atletas na posição têm a noção de espaço, de defender como o Marçal tem. Ele é um fenômeno nisso. Então, por conta disso, eu acho que ele tem que ser o titular da lateral, mas o Hugo tem que ganhar minutos e vai ganhar, não tenha dúvida alguma. Até porque o Marçal toma cartão direto, né? Isso é algo que não tem como a gente não bater na tecla, não tem como a gente não criticar. Mas é uma temporada muito positiva do Hugo, um atleta que viveu momentos muito ruins, muito complicados, e merece sim os elogios pelo que ele tá fazendo, sim. Ontem foi um dos poucos caras que destoaram na partida ruim que o Botafogo fez mais uma vez pela Sul-Americana. Rapaziada, concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.